Oi, preciosos! Tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão aqui! Meu nome é Monique e conto relatos sobrenaturais. Bora pro vídeo? Relato de um inscrito. Vamos lá? Olá, meu nome é Jonathan. Tenho 35 anos e nunca fui de acreditar nessas coisas. E quando eu digo isso, é sério, eu sempre fui o cara chato que duvida de tudo. Sempre fui pé no chão, trabalho, rotina, boleto, vida normal. Esse trem de coisa estranha, sobrenatural, pra mim era desculpa pra medo. Era até a noite em que isso aconteceu comigo. E tem coisa que a gente preferia nunca ter vivido, não é? Era quase meia-noite, daquelas horas mortas. Rua vazia, neblina baixa, silêncio demais. Silêncio demais nunca é um bom sinal. Eu tava voltando para casa a pé. E antes de ver qualquer coisa, eu senti o ar tava pesado, difícil de respirar, como se o ambiente estivesse errado, tipo quando o corpo percebe antes da cabeça, sabe? E aí eu vi as pessoas, umas 6, talvez mais, todas andando devagar, sem conversar, sem olhar para os lados. Ninguém normal anda assim. Não pareciam amigos, não pareciam gente voltando do serviço. Pareciam pessoas vazias, como se tivesse alguém usando aquele corpo. Quando passei mais perto, uma delas levantou o rosto. E aí o medo virou certeza. Os olhos não tinham brilho, não tinham vida e não piscavam. Gente, olho de gente viva pisca, né? Naquele segundo eu entendi, aquilo não era normal. E quando você entende isso, já é tarde demais. Meu corpo travou, as pernas ficaram pesadas, o coração batia tão forte que doía. Parecia que ele queria fugir antes de mim. Eu tentei virar, tentei sair dali, mas senti algo atrás de mim. Que medo, gente. A neblina ficou grossa, mais grossa do que o normal, né? O silêncio virou um zumbido baixo, constante. Como se o mundo tivesse desligando aos poucos. Foi quando eu percebi. Não eram só aquelas figuras. Tinham mais espalhadas pela rua, paradas, observando. Eu não estava cercado, eu estava exposto. Algumas perto demais, outras mais ao fundo, todas olhando para mim. Nenhuma curiosidade, só observação. Uma delas sorriu. Nossa, o que fazer nessa situação, hein? E eu juro, eu preferia que tivesse gritado. Não foi um sorriso humano, foi largo demais, forçado demais. Parecia alguém tentando imitar a gente. Naquele momento, eu entendi uma coisa que ninguém gosta de aceitar. Eles não estão escondidos. Eles não vivem em outro mundo. Ou seja, não são pessoas de sete além, né? Eles caminham entre nós. Eu não sei quanto tempo fiquei ali. Pode ter sido alguns segundos, pode ter sido alguns minutos. Mas o que eram? O tempo não funciona direito quando o medo toma conta, até que, ao longo, os faróis de um carro apareceram. Nossa, que bom, né? Te salvou. Apareceram. E aquela luz salvou minha vida. A neblina começou a se desfazer. E, uma por uma, as figuras desapareceram. Não correram, só deixaram de estar ali. Quando o carro passou, a rua estava vazia.
né? Vazia demais. Cheguei em casa tremendo. Tranquei a porta, fechei a cortina, sentei no chão. Adulto feito adulto, né? Sentado no chão. Ah, tá. Você quis dizer que, mesmo adulto, você sentou como se fosse uma criança, né? Tipo, tentando entender a situação. Adulto feito, sentado no chão, tentando entender o mundo. Tentando entender o que estava acontecendo. Quase nunca contei isso pra ninguém. Quem ouviu, riu. Disse que era imaginação. É mais fácil rir do que aceitar. Mas eu sei o que eu vi. E desde aquela noite, toda vez que eu cruzo com alguém que não pisca, que sorri estranho, que parece olhar através de você, eu lembro, eles estão entre nós. E a pergunta que fica não é se eles existem, é quantos já passaram por você sem você perceber. Eles quem, né? Você tem alguma ideia? E se você tem alguma história para nos contar, por favor, nos mande no e-mail, que é relatoshora0@gmail.com. Beijo!